Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o vosso pastor local, presbítero Tiago Lopes. Meus queridos, eu quero estar passando para os irmãos aqui as regras referentes ao protocolo de segurança, né, para o retorno dos cultos presenciais, que já vai iniciar terça-feira agora, com 50%, né, da capacidade do nosso templo. E uma parte vai estar na igreja, vai ser presencial, e outra parte vai estar em casa, assistindo por meio virtual pela página do Face, como a gente tem feito até agora. Meus irmãos, existem algumas exigências, primeiro referente a questões básicas primordiais em relação ao próprio cristão, crente que vai para o culto. Primeiro, todos têm que estar de máscara, certo? Todos têm que ir de máscara e participar do culto de máscara. Só pode tirar máscara em uma eventual oportunidade que for fazer uso da tribuna, do microfone, ou para cantar, ou para pregar, ou para dar uma saudação, alguma coisa dessa natureza. Então, exceto isso, todos devem estar de máscara, certo? Segundo, é importante que os irmãos andem com álcool em gel no bolso, né? Mas na igreja vai ter um obreiro na porta. Na verdade, vai ter dois obreiros. Um obreiro vai estar medindo a temperatura dos irmãos. Um outro obreiro vai estar borrifando o álcool 70% na mão dos irmãos na entrada da igreja, certo? Também nas laterais da igreja, né, lá no final, logo na entrada da igreja, tem também aquele suporte fixo de álcool em gel 70% para que os irmãos estejam se higienizando as vossas mãos, né? Todas as cadeiras da igreja elas vão ser higienizadas antes dos cultos, antes de toda qualquer reunião. Quando a reunião acabar, o culto terminar, a gente também vai estar higienizando tudo, né? Equipe, os obreiros, os irmãos que estão ali na liturgia do culto, certo, irmãos? Então, todos de máscaras, todos com álcool em gel em mãos. Outra coisa sobre o protocolo, não poderemos, irmãos, ter um bebedouro, certo? Na igreja, para os irmãos tomar água na igreja. Então, porque não pode, irmãos, haver nada que se compartilhe de forma coletiva. Então, tudo tem que ser individual. Então, a orientação que eu passo para os irmãos é que os irmãos, ao ir à igreja, ao culto presencial, os irmãos levem a vossa água numa garrafinha, em alguma coisa que dê para os irmãos estarem tomando a água dos irmãos lá, tá certo? É importante que os irmãos saibam que as cadeiras no templo, elas vão estar obedecendo e respeitando um distanciamento, né, de 2 metros quadrados. Então, as cadeiras vão estar distantes. Então, não pode haver, de maneira nenhuma, a possibilidade de você juntar a cadeira com alguém. Ah, meu marido, é meu esposo, é meu namorado, é meu noivo. Lá em casa a gente faz assim. Mas, irmãos, lá na casa dos irmãos, lá na igreja, a igreja não é a nossa casa. Então, a igreja a gente tem que obedecer às regras, tá certo? Então, em nome de Jesus, lá na igreja, cada um no seu lugar. Eu não vou permitir, não é permitido de maneira nenhuma, hipótese alguma, que se junte cadeiras lá na igreja na hora do culto. Mesmo que seja seu esposo, sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, não importa. Na igreja é 2 metros quadrados de distância, tá certo? Então, não poderá ir à igreja crianças de 0 a 11 anos de idade, então só pode estar na igreja de crianças a partir de 12 anos de idade, certo? É recomendável, né? E nós estamos recomendando que os idosos a partir de 60 anos de idade também, eles que fazem parte do grupo de risco, né? Que fiquem em casa também, certo? Que não vá para o culto, continue assistindo o culto online, certo? Então, ou então irmãos que têm alguma das comorbidades, que é hipertensão, diabetes, rinite, alguma doença respiratória, de alergia, de sinusite, alguma coisa desse tipo, certo? É importante os irmãos saber também, irmãos, quem tiver com possíveis sintomas, né, de gripe, de febre, de tosse, de falta de ar, essas pessoas não poderão adentrar o culto. Vai ter um obreiro na porta aferindo a temperatura dos irmãos. Então, o irmão que aparecer lá com 37,5 já é febre. Esse irmão, ele infelizmente não vai poder assistir o culto, porque não é só na igreja, em qualquer canto. Se você der essa temperatura, você não entra, né? Então, eu já quero estar informando isso para os irmãos. Outra coisa, isso tudo são protocolos, irmãos, estabelecidos pelo governo do estado, pela Secretaria da Saúde, e nós, como Igreja de Cristo, nós estamos obedecendo, né? Pela questão de preservar a vida, né? Então,
temos que evitar? O que é que devemos evitar? Aglomerações antes do culto, no culto e após o culto. Então, antes do culto, ninguém lá fora batendo papo, não. Entra, senta no seu lugar, certo? Durante o culto do mesmo jeito. Não vai ter bebedor, então não vai ter aglomeração em bebedor, não vai ter aglomeração em banheiro, não pode, certo? E após o culto, do mesmo jeito, nós vamos orientar como é que os irmãos vão sair da igreja para não aglomerar. Terminar o culto, irmãos, ninguém fica na frente da igreja conversando. Eu sei que a gente está com saudade de todo mundo uns dos outros, mas a gente tem que se policiar nisso aí, tá certo? Então, na frente da igreja também, terminou o culto, todo mundo para casa, certo? Evitar outra coisa, abraço, aperto de mão e beijo. Então, como é que nós vamos cumprimentar na igreja? Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Pronto. Sem toque, sem contato físico nenhum, certo? Não haverá, irmãos, formação de conjuntos durante a pandemia. Não vai ter conjunto de senhoras, conjunto de jovens, conjunto de crianças, de varões, não. É todo mundo sentado na nave do templo, tá certo? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa interessante para os irmãos. Nós vamos continuar fazendo os cultos nas terças, vamos fazer nas terças, na quinta e no domingo. No domingo nós vamos fazer o culto em 2 horários, um pela manhã, começando às 8 horas, certo? E à noite, um começando às 18 horas, certo? É os nossos cultos, de domingo de manhã e domingo à noite. Terça, às 19h30 e quinta, às 19h30, certo? Tem uma coisa muito importante sobre o culto, irmãos. É uma exigência do governo, a gente vai também seguir, que é necessário que haja uma lista com o nome dos participantes daquele culto. Então, eu vou dar um exemplo. Terça-feira agora, né, vai ter culto de adoração ao Senhor, de ação de graça lá na igreja. Primeiro culto presencial e ao vivo. Ele é presencial e ao vivo, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso de uma lista. Eu tenho lá na igreja, irmãos, eu vou ter aproximadamente 50 a 55 cadeiras vagas, certo? Então, eu preciso de uma lista de 55 irmãos para participar deste culto. Então, eu preciso que os irmãos dêem um nome completo, para a gente colocar mesmo anotado de caneta, porque lá na portaria vai estar lá o obreiro com a pranchetazinha com os nomes dos irmãos que estão vindo, né? Os irmãos que estão na prancheta. Pastor, o meu nome não está na prancheta. Então, irmãos, você não era para estar naquele culto ali, presencial. Então, não se preocupe, se não vai poder, ninguém vai poder repetir o culto. Por exemplo, eu fui na terça e vou na quinta? Não. Quem foi na terça, não vai na quinta. Como vice-versa, quem vai na quinta, não vai na terça. Só que quem for na terça, os que estão em casa vão assistir virtual, né, online, e na quinta do mesmo jeito. Os que foram na terça vão estar em casa assistindo, e os que estavam em casa na terça vão estar presentes na quinta-feira. No domingo de manhã, do mesmo jeito. É uma lista de irmãos. Irmãos, pastor, eu vou domingo de manhã. Pronto. Quem vai domingo de manhã, não vai domingo à noite. Tá certo? Todos os nossos cultos vão ser transmitidos. Certo, irmãos? Continuar sendo transmitido. Quero pedir o bom senso dos irmãos que geralmente têm aí o acesso às redes sociais, que nos ajude dando a oportunidade para outros que não têm a estar presente, tá certo? Os irmãos que têm filho pequenininho, né? Marido e mulher, a gente pode, os irmãos revezam, irmãos. Já que a criança não pode ir, você não tem quem deixar, você deixa, na terça o marido vai e a esposa fica em casa com a criança. Na quinta, a esposa vai e o marido fica em casa com a criança. No domingo de manhã, o esposo vai e a esposa fica em casa com a criança. E à noite, a esposa vai e o marido fica em casa com a criança. Irmãos, isso é uma situação atípica, né? Que a gente não tem muito o que fazer ou lutar contra. A gente tem que seguir esse protocolo. A gente está orando, a gente está crendo que isso vai passar em breve, que em breve nós vamos estar reunidos como antigamente, certo? Mas enquanto não, a gente precisa seguir essas regras e eu peço para os irmãos que os irmãos sigam, obedeçam, tá certo? Amanhã nós vamos estar lá na igreja, no mutirão de limpeza, um grupo de irmãos que já vai estar lá. E eu já vou estar com essa lista do culto de terça e do culto de quinta, certo? Aí quando for na quinta-feira, na quarta ou na quinta, eu lanço a lista do culto de domingo de manhã e o culto de domingo à noite, né? Então amanhã eu vou estar lá na igreja. Então você pode ligar, os irmãos que já estiverem lá comigo já podem dar um nome, entendeu? Irmãos, vai dar tudo certo.
O importante é que a gente já vai começar a se encontrar, a se ver, a se confraternizar para a honra e glória do Senhor. E eu creio que o Senhor ele vai fazer coisas grandes como ele tem feito todos esses dias, tá bom? Então que o Senhor abençoe a todos no santo nome de Jesus Cristo. Amém.